Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai falar sobre um dos dispositivos que são muito perguntados, talvez pouco conhecidos e eu digo até que pouco utilizados no nosso país aqui no Brasil. O dispositivo é o AirTrack. Esse dispositivo ele é feito para ser descartado, só que no Brasil, devido a uma norma, uma RDC da Anvisa, ele acabou entrando dentro dos produtos que podem ser reprocessados. Então, de acordo com a normativa, quando você compra, tem um distribuidor aqui no Brasil, que é a SafeTech, ele vai te dar todas as orientações, um card dizendo como que você reprocessa da maneira adequada esse dispositivo. Foi feito, todo um estudo por trás dele e isso é completamente legal. Esse dispositivo, ele tem pilhas, tem um espacinho aqui no qual a gente coloca pilhas nele. Ele tem uma lâmpada na ponta, na qual a gente tem um tempo limitado de utilização. Esse dispositivo específico aqui, ele é específico para uso em treinamento, então ele não tem esse limite. O grande ponto é que vários recursos, principalmente o do embaçamento, a questão de ter um conjunto óptico anti-embaçante, não é disponível nesse dispositivo para treinamento. Então, o dispositivo para uso clínico tem outros recursos que o dispositivo para treinamento não tem, porque o para treinamento a gente vai utilizar no manequim. Características desse dispositivo. Então, ele é um dispositivo que, teoricamente, é de uso único, que aqui no Brasil pode ser reprocessado. Ele é um dispositivo que não é necessariamente um videolaringoscópio, porque a gente vai ver que a gente não precisa necessariamente de um vídeo. A gente pode ter um acoplador de tela de celular, pode acoplar uma torre de vídeo, pode acoplar uma tela específica do fabricante, mas a gente pode colocar o olho também, como se fosse um fibroscópio mesmo. E ele tem um conjunto de espelhos e de óticas que vai nos proporcionar, junto com a luzinha, a fonte emissora de luz, vai nos proporcionar a visualização da glote. O que diferencia esse dispositivo? Ele é um dispositivo, um videolaringoscópio canulado. Atualmente, de videolaringoscópios canulados, a gente tinha antigamente mais e tem até fora do Brasil outros modelos, mas aqui no Brasil a gente tem o não tão disponível nos novos modelos o King Vision, o mais disponível é o AirTrack. Então, de dispositivos canulados, a gente sabe que os videolaringoscópios a gente divide eles em canulados e não canulados. Os não canulados é aquele que a gente tem que moldar um guia, moldar o bulge para a gente conseguir, através do formato da lâmina ali mais ou menos, para conseguir atingir a glote. Nesse caso aqui, a gente apenas veste o tubo na canaleta, o tubo ou o bulge na canaleta, de maneira que assim a gente consegue fazer que o nosso bulge ou o nosso tubo cheguem na glote. A gente vai ver algumas dicas para a utilização desse dispositivo em específico e algumas dicas para a utilização de dispositivos canulados. Vamos supor que você traga algum dispositivo de fora do Brasil ou que você tenha já um King Vision na sua instituição, para que você utilize não necessariamente só esse, mas utilize também esse caso você queira. É um dispositivo que tem um custo mais acessível, então um dispositivo que custa em torno ali de 800, 850, isso varia mais ou menos. Eu acho que é um dispositivo que é uma alternativa boa, principalmente para quem usa pouco, não usa na rotina e para quem quer utilizar talvez mais para resgate. Esse dispositivo, a gente consegue ter uma duração de até 40 minutos ali, o limite de utilização da lâmpada dele. Pensando que em média cada intubação vai durar em torno aí, na anestesia, em torno de 15 a 20 segundos de você ligar a luzinha, inserir, passar o tubo e retirar, nas intubações mais tranquilas ali, a gente pode fazer mais de 100 intubações aí com esse dispositivo. Por isso que aqui onde eu trabalho é uma alternativa que a gente usa para as clínicas, Então, sou responsável aqui por montar a estrutura de via aérea das clínicas onde a gente atua e dos hospitais. Qual que é uma alternativa custo-efetiva para eu deixar num lugar que não estrague, que não seja de alto custo e que ajude o colega anestesiologista ou médico na hora que ele precise, como resgate, e que ele não consiga com laringoscopia direta ou se tu trabalha no pré-hospitalar, eventualmente. É uma alternativa de um custo mais baixo e que a gente vai ver que é bem efetiva. Já tem vários estudos, é um dispositivo que foi lançado antes, mas em 2010, 2011 aí foi um dispositivo que começou a ser mais presente no resto do mundo, começou a ser popularizado do ponto de vista de mercado. Então a gente vai ver agora um pouco da utilização dele na prática e algumas dicas. Então, pessoal, vejam que ele é um dispositivo bem tranquilo de ser carregado, manuseado, A gente tem um botão aqui de on-off, no qual a gente liga
o conjunto aqui dele, tanto de emissão de luz e tem o conjunto óptico aqui do lado. Como eu falei, ele tem uma canaleta, aonde a gente veste o tubo. Então a gente vai vestir o nosso tubo aqui, ele vai ficar vestido. E depois que a gente inserir ele, a gente vai destacar o nosso tubo, tirar ele, deixar e depois retirar o dispositivo. Aqui é onde a gente coloca o olho ou a gente insere uma ótica aqui ou um adaptador para o celular, tudo que pode fazer com que a gente visualize o que está embaixo desse adaptador óptico. E aí veja que a gente consegue tirar ele e aqui a gente já vê um vidro ali, como se fosse um conjunto de prismas, né? Tanto prismas e espelhos que vão refletindo de maneira que, olhando aqui, você consiga ver o que está aparecendo na pontinha lá. Eu penso que é genial, porque é um dispositivo simples, barato e que com certeza já salvou muitas vidas. Aqui a gente tem do lado, tá até fechado aqui porque eu não troquei a pilha ainda, mas só para vocês verem, a gente pode tirar isso aqui e aí a gente vê as pilhas aqui dele, certo? Então dá para trocar as pilhas, principalmente nesse caso aqui do nosso aqui, que é um dispositivo de treinamento, então a gente utiliza nos cursos, né, para as pessoas treinarem. Então AirTrack, esse daqui é um dispositivo para adultos, ele tem na marcação dele aqui o tamanho do tubo, então esse daqui é um dispositivo para adulto, ele vai usar tubo desde o tamanho 7 até o tubo aqui ETT, né, Endotracheal Tube, do tamanho do 7 ao 8,5. Existem pediátricos, existem neonatais e existem até o AirTrack para inserção do tubo duplo lumen. Então, pessoal, agora a gente vai inserir o nosso AirTrack. Um dos grandes limitantes da inserção seria o diâmetro dele aqui. Então, pacientes com abertura bucal restrita, a gente vai ter dificuldade para inserir, assim como pacientes obesos. Porque o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui o meu videolaringoscópio e aí vejam vocês que num paciente obeso, mesmo posicionado, o tórax dele vai estar aqui, a mama dele vai estar aqui. Então eu vou querer fazer isso aqui vai estar batendo. E aí se eu for colocar o meu videolaringoscópio de uma maneira alternativa, né, o que eu falo sempre para vocês para fazer assim e depois virar, a gente tem uma dificuldade que aqui a gente vai ter quase que 3 centímetros de diâmetro, aqui 2 a 3 centímetros de abertura bucal para conseguir inserir. Então esse é um fator limitante do dispositivo do AirTrack. A técnica de inserção dele aqui, vejam que a gente não vai deslocar a língua para o lado. Aqui a técnica é a original, descrita, mais tradicional, inserir pelo meio da boca. E aí, caso eu não tenha nenhum dispositivo óptico, uma coisa que alguns colegas reclamam, é que eu tenho que fazer justamente isso aqui, ó. Inclusive eu já cheguei na minha epiglote. E ele é um dispositivo, né, digamos assim, individual. O tubo já tinha que estar carregado aqui, né? Então eu vou ver se eu acerto aqui a minha glote. Vou voltar um pouquinho e conseguir acertar a minha glote. Vejam que quando eu começo a empurrar, ele começa a ir para baixo, mas depois, pela própria curvatura do tubo, ele vai para cima. Então, algo que é muito importante e que é de todos os videolaringoscópios é que a gente vai puxar bem ele, vai ter uma visualização piorada, mesmo que a minha glote esteja lá em cima. Se eu estiver longe, a hora que eu for empurrando, o meu tubo vai subir. E aí eu vou conseguir atingir a minha glote. Aí eu vou destacar ele e vou deixar meu tubo lá. Como eu estou ensinando vocês aqui, a gente vai acoplar uma torre de vídeo. Justamente nessa conectora aqui que a gente tem. Inclusive está escrito EndoCam Ready. Então a gente vai fazer a conexão. É algo bem simples, tá? Aqui já está ligado. Então no nosso caso aqui, a gente só gira o nosso conjunto aqui, conecta. E o que a gente tem que ajustar aqui, que é o mais importante? O posicionamento, né, para ver se não tá virado, e ajeitar também o foco. Uma das coisas mais importantes é a gente ajeitar o foco. Então vamos entrar aqui pela boca e vejo que a gente vai pelo centro da boca. O nosso paciente aqui tem uma abertura bucal bem adequada. E vejam que aqui no nosso boneco a gente já cai na cara do gol aqui, ó. Tô entrando aqui, a língua tá um pouco insuflada, então uma via aérea um pouco mais chatinha. E aí eu já tenho uma visualização da minha glote ali que não tá tão boa. Então eu vou voltar um pouquinho e ali está a minha glote. Eu vou pegar meu tubo, teoricamente, como eu falei, já tinha que estar vestido aqui, e eu vou tentar inserir. Vejam como ele tende a ir para baixo no começo e depois eu consigo acertá-lo. Entrei ali, vou destacar o tubo, segurar ele firmemente e vou retirar o meu dispositivo. Para pacientes que têm uma abertura bucal aí mínima, lógico que seria 1 centímetro aqui se a gente conseguir inserir de maneira convencional, mas o problema seria se a gente tiver que inserir de lado, que seria aí uns 2
centímetros ou um pouco mais disso, que pode limitar a utilização do nosso dispositivo. Uma outra alternativa que tem é o uso do bougie, tá? Junto com o AirTrack. Muitas pessoas esquecem do uso do bougie associado ao AirTrack, mas é uma boa alternativa, principalmente pelo fato que ele tem essa pontinha mais curvada, né? A gente sabe que a gente pode vestir ele da mesma maneira e a gente vai empurrando, e da mesma maneira que o tubo ele vai indo progredindo para cima. Então a gente vai fazer uma intubação aqui no nosso manequim utilizando o bougie. Então, pessoal, vamos realizar a intubação entrando pelo centro da boca, indo devagarzinho, achamos a nossa epiglote e vamos supor que o nosso tubo está indo muito para baixo e que a gente não está conseguindo inserir ele. Então a gente vai usar o bougie como alternativa, vai colocar o nosso bougie na canaleta, certo? Vamos observar que o bougie acaba indo muito mais anterior do que o nosso tubo, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, uma coisa que pode acontecer, que é quando você está voltando para melhorar a tua imagem, e é que a gente fica batendo o nosso dispositivo, às vezes na epiglote aqui, eventualmente. Tem que cuidar com o bougie, porque ele fica saindo da canaleta, obviamente, porque ele tem um diâmetro muito menor. E aí você está batendo aqui na tua epiglote, a epiglote é grande, ela está caída aqui na frente, você está acontecendo exatamente isso. E aí você faz uma girada no sentido anti-horário, e aí você acaba centralizando a tua imagem, e aí você consegue concretizar a tua intubação. E aí, obviamente, você vai tirar o teu dispositivo e vai inserir o teu tubo. Com um videolaringoscópio canulado, elas são um pouco mais difíceis, porque a gente não tem tanta maleabilidade. A gente tem uma canaleta, na qual a gente não tem como anteriorizar, não tem como fazer o tubo moldado na curva da lâmina ou em taco de hóquei. A gente tem que trabalhar com o movimento da lâmina para frente, para trás, mexendo ela, para que aí a gente consiga, através do movimento da lâmina, em conjunto com o nosso tubo, aproveitar a curvatura do nosso tubo de PVC. Então, por exemplo, se você for utilizar um tubo aramado, no caso da anestesia, às vezes é um pouco mais complicado, porque o tubo aramado ele é todo mole. Nesse caso aqui, um tubo de PVC, a gente utiliza o próprio formato, né, já pré-moldado do tubo, para fazer aquela anteriorização que acaba acontecendo conforme a gente progride na canaleta. É um dispositivo muito útil, mas ele requer treinamento, como todos os dispositivos. Por isso, pessoal, que é tão difícil a gente fazer uma revisão sistemática ou um trabalho falando os vídeos laringoscópios são superiores a tal dispositivos, porque eles são muito diferentes entre si. Vejam que até às vezes os canulados entre si têm diferenças. A gente sabe que os não canulados têm diversas diferenças. Curvatura da lâmina, angulação da lâmina, às vezes até a distância da câmera para a ponta da lâmina. Tudo isso vai fazer diferença, além do treinamento da pessoa que está por trás. Veja uma complexidade de você conseguir avaliar e conseguir tirar todos esses vieres e todos esses fatores confusionais para você conseguir fazer um comparativo e dizer, não, esse é melhor que esse, ou essa técnica é melhor que essa. A gente tem que conhecer os dispositivos, saber, digamos assim, as dicas práticas, os nuances, saber como utilizá-los para tentar oferecer o melhor que a gente tem para o paciente. Quanto mais alternativas, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai saber utilizar o nosso dispositivo, né? E através do treinamento, através da prática, a gente vai justamente pegando a destreza para conseguir utilizar esses dispositivos e tirar o melhor deles. Normalmente o problema está no operador e não no dispositivo. No laringoscópio convencional, normalmente o dispositivo em si não se altera muito. No caso do videolaringoscópio, o dispositivo se altera bastante, mas todos eles têm uma alta complexidade de estudos e de efetividade. E o objetivo aqui é que vocês saibam utilizar esses dispositivos da melhor maneira. No caso de hoje, o AirTrack. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a utilização específica do AirTrack ou sobre o dispositivo em si, ou sobre onde encontrá-lo, deixe um comentário aqui, me manda uma mensagem e eu espero vocês na próxima aula.